dia. A graça e a paz do Senhor Jesus que reina em cada coração nessa manhã. Amém. A leitura se encontra no Evangelho de João, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20, versos de 1 em diante. Evangelho de João, capítulo 20, versos de 1 em diante. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que Pedro estava removida. Então, correu e foi ter com Simão, Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava. E disse-lhe: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis. E o lençol que estivera sobre a cabeça de Jesus, e não estava com os lençóis, mas deixando no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegaram primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinha compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus foi posto, uma à cabeceira e outro aos pés. Então eles se perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela supondo ser ele, e o jardineiro respondeu: Senhor, tu o tiraste, disse-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Raboni, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos. E disse-lhe: subo para o meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos, e viu o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Em primeiro lugar, bom dia a todos, mais uma vez. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador continue nos abençoando, Como o Zeleto disse aqui, é um prazer realmente estar voltando aqui. Em primeiro lugar, agradeço a Deus, a oportunidade que Ele nos dá, primeiramente de estarmos vivos, de estarmos aqui. Depois ao Zeleto, pelo convite. E peço aos irmãos que tenham paciência e misericórdia do servo aqui, porque eu sou Padre, assim como todos vocês. E que o Senhor nos abençoe. Aqui, eu lembro que esse aqui era totalmente diferente do tempo que eu estive aqui. E no meu batismo, eu morri. Eu não sei se foi Agostinho, Lipona, quem disse que o homem, o velho homem é teimoso. Ele sabia nadar, ele sabe nadar. Nós temos que matar esse homem todos os dias. Nós fomos sepultados com Cristo, mas todos os dias é o nosso dever pedir ao Senhor que nos ajude a matar esse velho homem. Então eu tenho um prazer muito grande estar aqui novamente. Que te traz esperança, meu irmão?
em que você e eu temos colocado a nossa esperança? Onde está o seu pensamento para o futuro? O que você, jovem, adolescente ou adulto, os mais idosos aqui, onde tem colocado a sua esperança? De que você deposita todas as suas forças? Estudamos, jovens, é muito bom, continue estudando, continue buscando, continue colocando a sua esperança em Jesus Cristo. Não vamos colocar a nossa esperança naquilo que é terreno, naquilo que é passageiro, naquilo que vai passar. Continue buscando os seus objetivos aqui, mas não esqueça de que a verdadeira esperança é Jesus Cristo. E quando nós passamos pelo texto de João, você pode ver em Mateus 28, Marcos 16 e Lucas 24, que fala da ressurreição de Jesus. Se isso não traz ao coração do cristão uma esperança acima da média, que ele fica, como diz aqueles dois no caminho de Emaús, com o coração saltando de alegria, que quando Jesus falava para eles não sabiam, aqueles dois homens no caminho de Emaús, eles disseram que os seus corações ardiam enquanto a palavra era pregada. Enquanto Jesus falava para ele, Deus venha ter misericórdia, que os nossos corações, igreja, venham estar se queimando e ardendo quando nós ouvimos falar sobre Jesus. Porque Ele é o objetivo de todas as coisas. Ele é, acima de tudo, aquilo que nós devemos colocar e depositar verdadeiramente a nossa esperança. Porque Ele não vai te decepcionar, meu irmão. O irmão que está do seu lado, por mais que ele te ama, ele te decepciona. Eu te decepciono. Então o que eu vou fazer? Eu vou embora agora da congregação. Eu não quero mais estar. Estou chateado. Foi Jesus que te decepcionou? Então continue servindo a Deus. Continue buscando. Nós vamos para o texto agora. As mulheres foram ao túmulo, não esperando ver um Jesus ressuscitado. Foram ao túmulo a fim de ungir e completar o corpo, visando um sepultamento permanente. Em Marcos 16:1, você vai ver isso. Elas foram ali no pensamento de estar ungindo o corpo de Jesus Cristo. Elas não foram ali esperando ver um Jesus ressuscitado. Elas foram ali para terminar todo o trabalho, para que o sepultamento do nosso Senhor fosse completado. Imagina no caminho ali. Elas perguntaram, em Lucas você vai ver, Lucas 24 a gente vai ler, você vai ver que elas perguntavam umas às outras: quem vai nos ajudar a remover a pedra? E elas foram nesse pensamento de ver um Jesus ali morto. Em terminar o serviço, em Lucas 24, se você quiser acompanhar comigo, no capítulo 1 começa a dizer: no primeiro dia da semana, de manhã, bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que dizer. De repente, dois homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Lembre-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue na mão de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. O pensamento delas era: vamos terminar de ungir o corpo do Senhor. Imagina a primeira visão, no caminho delas ali até o sepulcro, meu irmão.
E elas começam de longe, elas já veem uma coisa diferente, a pedra já está removida. Imagina como elas ficaram ali, imagina o que elas sentiram, o que elas pensaram, o que passava na cabeça dessas mulheres no momento da primeira visão. A pedra removida, o túmulo vazio e o aviso do anjo: por que estás procurando entre os mortos aquele que vive? Imagina como que elas ficaram, a emoção dessas mulheres, José. Imagina o que elas sentiram: alegria, medo, ansiedade, ficaram perplexas, porque elas não esperavam por isso. Porque o propósito dela não era esse. As emoções de júbilo também, aquela alegria. Mas Jesus, na caminhada dele, ele não havia avisado aos seus discípulos e àqueles que estavam mais próximos dele, que ele iria ressuscitar, que ao terceiro dia, nós não lemos aqui em Lucas, que ele fala que é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Jesus havia avisado o que aconteceria. Mas o nosso problema, igreja, é que nós ouvimos a palavra de Deus. Quantos e quantos domingos vocês não têm sido aqui, ouvindo a palavra do Senhor, ouvindo exortação, ouvindo palavra de amor, palavra de esperança, palavra de fé, assim como eu também tenho ouvido, e eles ouviram do próprio Senhor, os seus discípulos ali, e essas mulheres que estavam próximas ali, que são aquelas que estavam próximas do Senhor, do próprio Jesus, do próprio Mestre, que ele iria ressuscitar, que era preciso que acontecesse tudo isso. Mas o nosso problema é que nós esquecemos das coisas muito fácil. Temos a promessa de que Jesus ia estar conosco todos os dias de nossas vidas. Temos ou não temos? Mas muitas das vezes parece que esquecemos disso. Parece que estamos caminhando sozinhos. Ficamos desesperados quando vem uma má notícia. O que vem no seu coração, o que te traz à memória, tem que te dar esperança, que é Jesus. Então nós temos que estar preparados para a boa notícia e também para a má notícia. Porque nós temos a promessa de que o próprio Senhor, Ele estará conosco todos os dias de nossas vidas. Até quando? Até a consumação do século. Mas o problema é que quando viramos as costas, ou quando deixamos de ler aqui, passamos a leitura, viramos as costas, na primeira dificuldade, nós esbarramos com a nossa falta de fé. Somos falhos. No mesmo instante que a nossa fé está lá em cima, no pico, de repente ela está lá embaixo. E Tiago fala que nós devemos estar atentos com isso, pedir a Deus sabedoria. Mas isso é normal, porque nós somos seres humanos. Mas nós devemos sempre estar buscando trazer à memória Jesus Cristo ressuscitado. Jesus Cristo que ressuscitou no terceiro dia, Ele havia falado, mas nós esquecemos dessas coisas. E do que você, irmão, tem esquecido? O que você precisa ser lembrado? O que tem faltado na sua vida espiritual? Que você precisa ser lembrado. Pensa aí. O que tem te atrapalhado você de continuar na sua caminhada, com a mesma fé, com a mesma esperança, sabendo de que, tendo a certeza de que nós não somos órfãos, porque nós temos o Espírito Santo que mora em nós, e sabendo de que Jesus é conosco. Mas quando vem a má notícia, alguma coisa, infelizmente, até um de nós, do nosso meio, da nossa comunhão, às vezes até por falta de sabedoria, vira para você ou para mim e fala: ai, irmão, você está orando pouco. Como está a sua vida de oração, a sua vida de leitura, a sua vida de fé? Como está? O que você tem esquecido?
lembrar você todos os dias, que o Espírito Santo que mora dentro de você, venha te lembrar e trazer à sua memória um Jesus que venceu a morte, um Jesus que pagou os nossos pecados na cruz do Calvário, para nos dar vida. Indiferente da notícia, seja ela qual for, nós somos salvos em Cristo Jesus. Isso aqui vai passar, nós vamos embora. Pode ser que daqui a terceira ou quarta geração, se tiver aqui ainda esse mundo, as pessoas nem lembrem mais de você, Joseli, Mauro Lúcio, Ronaldo, nem lembrem mais de nós. Mas se o nosso coração estiver ardente, estiver cheio da vontade de Jesus, de continuar servindo a Ele, nós vamos estar com Ele para a eternidade. O que mais? O que é mais importante para você? Onde você tem colocado sua esperança? Coloque a sua esperança em Jesus, porque só Ele tem o poder de nos dar vida eterna. Mas ninguém, nem o seu pai, nem a sua mãe, nem o seu marido, nem o seu esposo, nem a sua esposa, não vai te dar a vida eterna. Cuide da sua salvação. Ajude o seu irmão que está precisando. Ajude ele a lembrar. Quando ele estiver esquecendo, dê a mão para ele. Para ele continuar lembrando e trazendo à memória aquilo que dá esperança, que é Jesus ressuscitado dentre os mortos. Esse é o nosso Senhor. E aí a gente vai continuar, vamos para o texto aqui agora, a parte 20 até o 9 aí, para a gente estar entendendo até chegar. A gente vai dar continuidade no versículo 10 em diante, no capítulo 20. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um na cabeceira e o outro aos pés. Olha a diferença quando todos viram a situação e eles foram embora. Mas Maria Madalena, ela continuou ali fora. Ela continuou ali triste. E João ele fala que ela estava muito triste. Ela continuou ali profundamente triste. Mas ela continuou. Perseverança. Os outros foram embora, ouviram a notícia e foram embora. E ela continuou profundamente triste. Essa Maria foi aquela de qual Jesus expulsou 7 demônios da vida dela. Ela sabia a diferença que Jesus fez na vida dela. Ela viveu a diferença que Jesus fez na sua vida. Jesus fez diferença na sua vida, menino? Ele tem feito diferença na sua vida e na minha vida. Quando eu falo para você, eu sou o primeiro que ouço. Aquele que fala é o primeiro que ouço. Jesus fez a diferença em nossa vida. E a diferença ali, no momento, ela continuou ali, perseverança. Você desiste fácil das coisas? Você é aquela pessoa que não persiste muito nas coisas? E na primeira oportunidade, ou no primeiro tropeço, onde você acha que as coisas já não vão dar certo, você vira as costas e vai embora? Ou você continua? Maria continuou profundamente triste, porque Jesus fez uma grande diferença na sua vida. Não vamos desistir da nossa caminhada na fé, porque Jesus fez uma grande diferença na minha vida e na sua vida. Hoje nós somos novas criaturas em Cristo. Pela misericórdia de Deus, nós somos chamados filhos de Deus. Veja como é grande o amor que o Pai lhe concedeu e me concedeu. Porque nem todos são filhos, mas todo aquele que crê, a esse é lhe dado o direito de filho. E você é filho de Deus, irmão. O que mais? O que é mais importante? O que tem de mais importante neste mundo do que
você e eu podemos dizer e descansar em Jesus? Porque nós somos filhos do Altíssimo. Porque nós entendemos. Porque Ele nos amou primeiro. Não porque nós somos bonitinhos, irmão. Melhores do que os outros que ainda não conheceram o seu amor. Não. Não há lugar para orgulho no meu coração e nem no seu. Porque eu sou melhor do que aqueles. Não. Foi a misericórdia de Deus que te alcançou e me alcançou. Foi Ele, Gladson, que te amou primeiro. Então não é, eu vou aceitar Jesus. Então, se eu não aceitar Jesus, vai ficar todo tristinho pelo canto. Não, irmão, quem precisa dele sou eu. Ele continua sendo Deus, Jesus continua sendo Senhor. Quer eu queira, quer não. Quer você queira ou não. Jesus é Senhor, irmão. É Ele que te amou primeiro. É por isso que hoje você tem a graça de ser chamado filho de Deus. Porque você é melhor? Não. Porque Ele te amou primeiro. Essa é a misericórdia do nosso Deus. Essa é a nossa esperança. Esperança de filho. Esperança de galardão. Esperança do Senhor. Ela não desistiu. Não vamos desistir fácil. Não vamos desistir das coisas, daquilo que tem. E o interessante, que, continuando lendo o texto aqui, você pode ler, continuar lendo o texto, que você vai ver que, quando ela fica ali chorando, e ela sente naquele momento ali o desejo, e ela baixa, ela curva, e ela olha para dentro do sepulcro, e não vê mais Jesus ali, e vê dois homens, como fala aqui em João, né? Uma cabeceira e outra aos pés, homens de vestiduras brancas. Ela não se impressionou com aquilo. Olha o foco. Ela não ficou impressionada em ver aqueles anjos ali, porque ela sabia em quem ela cria, ela sabia no Senhor, aquele que fez a diferença na sua vida, e ela viu dois anjos ali assentados. O Evangelho de João fala isso para nós. Mas o foco dela era Jesus. Ela não estava ali naquele momento preocupada, ela não se preocupou com os anjos, ela não os adorou. E muitas vezes, por pequenas coisas, desviamos o nosso foco, Gladys. Maria Madalena, naquele momento ali, ela continuou firme no seu propósito, porque o foco dela era o seu Senhor. Ela queria ver, Joselito, o que tinha acontecido com o seu Senhor, com Jesus, aquele que fez a diferença na vida dela. Mas muitas das vezes ficamos encantados com bobagens aí, com misticismo, queremos ver o sobrenatural, aquilo ali, a novidade. Irmãos, o Evangelho é puro e simples. O problema é que às vezes, na sua intelectualidade, ou na minha, ou na nossa força, queremos ver coisas muito grandiosas para crer. Você crê que Jesus Cristo foi morto, que Ele ressuscitou e está vivo hoje? Você é mais bem-aventurado porque você não viu e creu. Foi isso que Jesus falou para Tomé. Mas bem-aventurado é aquele que você agora me diz que eu sou Senhor, continuando em João aí, você vai ver, porque você me viu. Mas bem-aventurado, irmão, é você hoje, porque você não viu e crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Não desvie o seu foco, continue com a sua esperança em Cristo. Não deixe as novidades aí desse século agora, a modernidade, chamar a sua atenção, a ponto de você deixar o simples do Evangelho de Cristo para se encantar com bobagens aí de fora e achar que está servindo a Deus, procurando novidades, porque nós gostamos do que é novo. Nós gostamos, aquilo que é novo, está fazendo isso aqui, está acontecendo ali, muitas vão ali. Continua na perseverança em Jesus Cristo. Ela não se desviou. Ela sabia, o foco dela era Jesus Cristo. E o interessante é que continua dizendo aí, que depois que eles falam para ela se volta para trás e olha e vê um homem de pé ali, e ela o confunde com um jardineiro, porque ela esperava ali, irmão, um Jesus morto.
esperava encontrar Jesus ali, deitado, para que ele fosse ungido, seu corpo. Tanto é que ela pergunta: diga-me, ela implora, diga-me onde colocar o seu corpo. Mas quando ela olha e vê aquele homem de pé, ela olha funde e ele pergunta: por que chora? Ela fala: levaram meu Senhor, se levou meu Senhor, me diga onde ele está para que eu vá buscá-lo, para que eu vá encontrá-lo. E quando aquele supostamente que ainda na mente dela era o jardineiro, a responde e a chama pelo nome Maria, ela o reconheceu, porque a ovelha, ela reconhece a voz do seu pastor. Naquele momento, imagina, irmãos, tenta viver, tenta colocar essa emoção dentro de você, quando aquele Jesus que ela via visto ser crucificado, de pé diante dela e a chamando pelo nome. Quanta alegria! E ela fala: mestre, Rabone, que aramaico, mestre. Que alegria no coração daquela mulher. Que sensação! Meu Senhor, meu filho, Senhor, Ele está de pé diante de mim. Eu vim aqui, foi para curar, para colocar óleo em seu corpo, para ungir, mas Ele está aqui de pé, e Ele me chamou pelo nome ainda, e ela reconhece. Você, igreja, tem reconhecido a voz do seu pastor, que é Jesus Cristo, o bom pastor, porque Ele te chama pelo nome. Imagina, olha para essa galáxia aí, milhões e milhões e trilhões e zilhões, não sei nem como pronunciar, de estrelas, e Deus a chama cada um pelo nome. Eles são pelo nome, galera. O que mais te dá esperança? O que mais tem te atraído? O que tem virado a sua mente? O que tem tirado o seu foco de Cristo? Vale a pena? Depois de você ler, meditar nisso aqui, e ter a certeza de que isso é verdade, de que isso aconteceu, isso não é um conto da carochinha, não é fábula. Jesus esteve aqui, Ele pisou nessa terra, Ele andou aqui, Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele pagou os nossos pecados. E quando Ele a chama pelo nome, ela fica ali extasiada. Jesus chamou ela e ela reconheceu, porque ela não esperava um Jesus ressurreto. E o interessante é você continuar lendo. Jesus falou para ela: vá, né? Em Lucas, em Marcos 1,7, o anjo fala para ele assim: vá, e fala para os discípulos dele e para Pedro. Ele ressuscitou, Ele não havia de Cristo. Mas Jesus, olha a diferença. Vá e diga para os meus. Vá aqui, olha aqui, João. Continua com João em capítulo 20. Ele fala assim: Jesus disse, né? Não me segure, pois no versículo 17, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos. Olha aí. O que mais te encanta nessa terra do que ser um servo do Senhor? O que tem atraído os seus olhares? O que tem te encantado mais do que isso? O que tem me encantado? O que pode ser que ainda venha tentar nos seduzir? Ele fala: olha, vá lá. E vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: eu estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, o meu Deus e Deus de vocês. Você precisa de uma notícia melhor do que essa para você se encantar, abraçar a causa de Cristo? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E o que nos dá esperança é Jesus Cristo ressuscitado.
Essa é a nossa esperança. Então, terminando aqui já, Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhes dissera. Vá e conte aos perdidos que Jesus Cristo ressuscitou. Vá e conte aos que ainda não conhecem o Senhor que Ele fez a diferença na sua vida. Mostre com o seu exemplo a diferença que Ele fez e que Ele continua fazendo na sua vida. Vá àqueles que não conhecem e fala para eles da sua esperança, daquilo que enche o seu coração de alegria, daquilo que te enche de prazer, que é a vida eterna com Deus, de ter essa certeza, essa confiança de que Jesus está conosco todos os dias de nossa vida, que Ele não nos deixou órfãos, que nós somos morada do Espírito Santo. O que te dá esperança? Deus nos abençoe. Obrigado pela paciência aí. E coloque no seu coração, se você de tudo está sempre lembrando, nos seus momentos de dificuldade, lembra do Senhor. Lembra de que Jesus Cristo ressuscitou. Lembra de que Ele luta a sua luta. Lembra de que descansa nele, Deus. Coloque a sua fé nele. Vamos colocar, é difícil, eu sempre não deixo de falar, é muito fácil falar aqui. Mas nós somos chamados a viver o Evangelho do Senhor. E eu tenho certeza que em alguns momentos da sua vida, você vive. Assim como eu vivo, nas nossas dificuldades, nas nossas mazelas, nas nossas fraquezas, mas pela misericórdia do Senhor, Ele não nos desamparou. Ele não nos deixou aqui e foi embora. Ele continua conosco. Vamos descansar nele, porque Ele é a nossa esperança, a nossa viva esperança. Amém? Deus nos abençoe.